Sérgio Moro está fora do governo Jair Bolsonaro, está fora, completamente fora. Ele foi demitido? Não. Ele pediu para sair? Não. Mas ele está fora. Pode considerar fora, eu vou explicar com calma para vocês. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, eu vou pedir para você dar uma força, você já se inscrever no canal, para a gente chegar logo em 100 mil pessoas, tá? E se você quiser contribuir com o canal, do lado do botão inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, esse apoio é muito importante. A gente está fechado? Olha, a situação que está acontecendo no Planalto, no governo Jair Bolsonaro, é muito clara. Até os jornalistas já perceberam, perguntam, mas Jair Bolsonaro não responde pergunta. No fundo, Sérgio Moro está fora do governo Jair Bolsonaro, está completamente fora. Bolsonaro não leva Sérgio Moro em consideração para mais nada. Sérgio Moro é um grande entrave para o governo Jair Bolsonaro, porque é uma situação muito estranha se você for parar para pensar. A pessoa que tem mais popularidade dentro do governo não é o presidente, é um ministro, né? Esse ministro tem planos de ser presidente, o presidente tem planos de se reeleger e os dois estão dentro do mesmo governo. Isso não tem chance de dar certo. Bolsonaro já percebeu que para ele, Sérgio Moro deixou de ser uma solução. Quando ele entrou no governo, ele precisava do Sérgio Moro e do Paulo Guedes. Porque eles tinham popularidade, porque ele próprio não tinha plano de governo, ele precisava de alguém que desse esteio, que desse segurança para o governo. Mas hoje o Sérgio Moro já deixou de ser uma solução para ser um problema, porque o Sérgio Moro está olhando para 2022 com a possibilidade de ser presidente da República e Jair Bolsonaro, que ficou 28 anos como deputado, ele não vai sentar na cadeira de presidente da República pensando que ele vai sair. Ele vai querer ficar, ele vai querer se reeleger. Então, para ele, para o Jair Bolsonaro, manter o Sérgio Moro hoje no governo é deixar do lado alguém que está olhando para 2022 como adversário do Jair Bolsonaro, alguém que está usando o governo para se promover, porque está tendo uma queda, né, de criminalidade, no número de homicídios, que o Sérgio Moro está tomando isso como vitória pessoal dele, como se fosse alguma coisa que ele tinha feito. E no fundo essa queda começou lá no governo Michel Temer, não tem nada a ver com esse governo. Essa queda já está acontecendo há muito tempo, tem vários fatores, mas não é nada que o Sérgio Moro fez. Mas ele no governo, ele está chamando esses números para si. Aí já veio, por exemplo, o próprio Flávio Bolsonaro, olha, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, já disse que essa queda não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Imagina se eles são parceiros, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Como que o filho falaria isso? Eles não são parceiros. O filho está deixando bem claro, o Sérgio Moro está tentando se aproveitar de um fato que não tem nada a ver com atitudes dele. Ele está pegando esse número e está usando. O Jair Bolsonaro tinha falado que queria dividir o ministério do Sérgio Moro em dois, indicou o nome de alguém que poderia ser o ministro da Segurança Pública e o cara já veio falar, Sérgio Moro não entende de segurança pública. Então agora nos bastidores o que está acontecendo é o que a gente chama de fritura. Ele está fritando o Sérgio Moro, ele quer que o Sérgio Moro entenda que ele não tem lugar no governo e que ele peça para sair o quanto antes. Os jornalistas já perceberam, já perguntaram, ele já falou, não estou fritando ninguém, gosto do Sérgio Moro, eu não tenho por que demitir ninguém, eu não tenho por que fritar ninguém para demitir, se eu quiser demitir eu vou lá e demito. Ele já falou isso porque está evidente, está na cara que ele está fritando o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro não sai então por quê? Olha a situação do Sérgio Moro como é complicada. O Sérgio Moro deixou de ser juiz, né? Ele perdeu o emprego com estabilidade, bonitinho lá, para se aventurar na política, entrou para o Poder Executivo. Se ele sai hoje, ele não é mais ministro, ele não é mais juiz, ele não é nada, ele fica vagando sem rumo. Um ano atrás, o Dória já tinha falado que ele abraçaria o Sérgio Moro, mas o Dória também quer ser candidato à presidência da República, ele não vai cometer o mesmo erro do Bolsonaro de ter dentro do governo dele um adversário político. Se o Moro é maior que o Jair Bolsonaro, imagina dentro do governo Dória, ele seria muito, muito maior do que o Dória. Você entendeu? O Dória não vai chamar isso não. Ele falou isso um ano atrás, mas ele não mantém essa proposta. O Moro hoje, saindo do governo, ele não tem o que fazer. Então provavelmente o que ele faria? Ele iria ficar de fora do governo até 2022, observando de longe. É capaz de que ele tirasse um ano para ir lá para os Estados Unidos, que ele gosta tanto, né? Eles gostam de falar de ano sabático.
ficasse só jogando pedra pelo Twitter, alguma coisa, e pavimentando o caminho dele para a eleição de 2022. Porque aqui no Brasil hoje, ele não pede demissão porque ele não tem o que fazer. Ele não vai para iniciativa privada, ele quer ser presidente, gente. Ele não está procurando emprego, ele quer ser presidente da República. E para que o Jair Bolsonaro tire ele do governo, Jair Bolsonaro já percebeu uma coisa: Sérgio Moro não é político. O Sérgio Moro não tem habilidade política, ele não sabe falar, ele não sabe conversar. Sérgio Moro não é um cara que vai subir num palanque e vai fazer comício para ninguém. O Sérgio Moro fala conge. O Sérgio Moro tem... O Sérgio Moro não consegue falar com as pessoas. Então ele tirando o Sérgio Moro do governo, onde ele está tendo uma exposição gratuita, deixando o Sérgio Moro depois à solta para falar com as pessoas, ele duvida muito que o Sérgio Moro até seja candidato. No fundo é isso, você falou, vou deixar o Sérgio Moro aí, ó, que nesses 3 anos, essa popularidade que a Rede Globo deu para ele, vai derreter por si só. Porque o Sérgio Moro, ele não tem capacidade realmente para ser nem ministro da Justiça, como ele está tentando ser, nem para ser presidente da República. Ele é só um juiz que cumpriu o seu papel que a Rede Globo queria, que era de prender o Lula, que era de pavimentar o caminho para a vitória do Bolsonaro, para tirar Dilma do poder, mas só. Ele não é um cara que vai ser presidente da República, ele não tem articulação política, ele não tem trato com as pessoas, ele não sabe, esse jogo político ele não sabe. E isso não é só porque ele era juiz, não. Porque o Witzel no Rio de Janeiro era juiz, o Flávio Dino no Maranhão era juiz, e os dois fizeram essa transição, esses dois passaram para a política. E estão no meio político com fluência, eles estão andando para lá e para cá. Um quer ser candidato à presidência da República, como Flávio Dino. O Witzel, mais ou menos, também é candidato à presidência da República. E o Sérgio Moro não tem esse traquejo. Então o Bolsonaro vai realmente falar assim, Sérgio Moro, sai daqui. Sérgio Moro, você está incomodando aqui. Ele não vai falar abertamente, não vai falar isso para a imprensa, não vai falar isso para os robôs deles comentar, mas todos os gestos de Jair Bolsonaro vão ser nesse sentido. Sérgio Moro, sai. Sérgio Moro, você está atrapalhando. Se o Sérgio Moro não sair, ele vai ficar sendo humilhado. Por exemplo, lei de abuso de autoridade, que foi uma lei feita, parece que alguém pegou assim tudo que o Sérgio Moro fez e colocou lá, não pode fazer isso, é uma lei contra o Sérgio Moro. O presidente da República podia ter evitado, não vetou nada, deixou passar. Ou então, a lei o pacote anticrime do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro falou, eu quero isso, foi tudo retirado. O Congresso tirou tudo. O excludente de ilicitude, né, a prisão após segunda instância, o Congresso retirou. E colocou o juiz de garantias. Ele falou, Bolsonaro veta. Bolsonaro veta. O Bolsonaro não vetou, deixou passar. Quando começou, vocês lembram que antes da eleição, o Sérgio Moro estava conversando com o Paulo Guedes, o Bebiano que revelou isso. Eles estavam conversando, tiveram 5 reuniões para acertar que o Sérgio Moro ia ser ministro da Justiça. O Paulo Guedes e o Sérgio Moro estavam conversando sobre o COAF. O COAF ficava preso ao Ministério da Economia e o Sérgio Moro queria com ele, no Ministério da Justiça. Então ficou esse acordo de que o COAF iria para o Sérgio Moro. Começou o governo, não foi para o Sérgio Moro, não ficou no Ministério da Justiça, acabou indo para o Banco Central. Então tudo que o Sérgio Moro queria, tudo que o Sérgio Moro esperava ter no governo, ele não teve e ele não vai ter. Jair Bolsonaro não vai dar nada na mão do Sérgio Moro, sabendo que o Sérgio Moro é um candidato contra ele. Você entende? Então, assim, preste atenção só num detalhe. Pouco importa o que eles falam. Pouco importa o que fala Sérgio Moro. Pouco importa o que fala Jair Bolsonaro. Os dois são 2 mentirosos compulsivos. Eles não têm o menor constrangimento em mentir. Sérgio Moro chega, fala qualquer coisa, fala que não aconteceu nada, se aconteceu ele pede escusas e fica por isso mesmo. Jair Bolsonaro nem se fala. Ele fala qualquer absurdo, ele fala que as florestas estão pegando fogo porque é a ONG que está atacando fogo, que está vazando petróleo no Nordeste porque é da Venezuela. Ele não apresenta dado, ele não apresenta prova, ele simplesmente fala e ele não está nem aí. Aí depois vem os milhões de robôs deles replicando, e essa mentira acaba se tornando verdade. Então você não pode acreditar simplesmente no que eles falam, você tem que ver as atitudes. O Sérgio Moro hoje é um incômodo para o governo porque ele é maior do que o presidente da República e ele é adversário ao presidente da República que vai tentar a reeleição. E o Jair Bolsonaro não vai chegar a público para falar, olha, estou oficialmente demitindo o Sérgio Moro, porque ele tem o público do Sérgio Moro que ele não quer perder. Eles disputam o mesmo público.
Então ele quer que o Sérgio Moro saia e que fora do governo a popularidade dele diminua por si só, porque ele não vai ter o que fazer, ele não tem articulação, ele não consegue falar com as pessoas. O Sérgio Moro, na verdade, é um candidato assim, olhando politicamente como candidato, ele é um candidato fraco. Ele parte de uma popularidade alta, mas ele não é um candidato que você fala, ó, daqui ele tende a crescer porque ele faz... Não, ele é um candidato fraco, parte de um patamar alto, mas ele é fraco, ele tende a derreter essa popularidade dele. Tá certo, meu povo? Então era isso, toma cuidado com esse povo, porque eles falam uma coisa e fazem outra sem o menor constrangimento. Jair Bolsonaro já considera Sérgio Moro fora do governo. Se ele tiver que dividir o ministério do Sérgio Moro, mais pra frente ele faz. Mas ele não deixa mais o Sérgio Moro trabalhar. Ele tá falando, sai daqui, vai procurar o teu caminho, eu não quero mais você aqui. E o Sérgio Moro não sai porque fora do governo ele não tem mais o que fazer. Ele tem que esperar 3 anos para tentar ser presidente da República. Esse é que é o cenário. Tá certo? Um grande abraço para vocês e eu já fui.